Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na segunda noite das lives do projeto Portografias 2022. O projeto tem apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Bom, como mencionado na noite anterior, mas a gente vai iniciar hoje um papo e fiquem à vontade para fazer perguntas, escrever suas impressões. E o intuito de hoje é falarmos do contexto das grafias, ou os modos como escrevemos e inscrevemos o nosso modo de ser, de pensar, de sentir o mundo a partir do mundo, por meio da poesia. Poesia esta, que é fortuito a gente frisar aqui, que é a poesia da vida cotidiana. Não é nada necessariamente carregado de uma questão literária, de uma escola literária, mas o próprio ato de estar no mundo e viver o mundo e enxergar os olhos com esperança, com um pouco de sonho, de imaginação e embeber as nossas vivências de poesia. Ao falar dessa relação da imagem e do texto com as outras imagens, de nós mesmos, do outro, na cidade, e pensando esse porto seguro como uma metáfora, como um instrumento metafísico até, para a gente falar sobre esse lugar no qual nos sentimos confortáveis, nesse lugar que podemos chamar de lar. Então, fica a primeira provocação da noite, primeiro movimento de exercício de escrita da noite, que é justamente pensarmos onde é o nosso porto seguro. Em que lugar fica esse sentimento, essa sensação de pertencer a um lugar, a um espaço, a um contexto social? Onde é essa pessoa, ou melhor, quem é essa pessoa a quem chamamos Porto Seguro? Esse lugar por onde navegamos e seguimos e aportamos em segurança e sentimos então um sentimento de tranquilidade, de paz. Quantos e quais são os afetos que nos trazem esse sentimento proposto por essa figura metafísica, metafórica, que é a cidade, que é o próprio porto no qual aportamos. E para isso eu trago também aqui, que eu não podia deixar de trazer nessa noite, alguns cadernos que têm sido meus companheiros ao longo dessa jornada, enquanto artista, enquanto escritor, ou melhor, pessoa que escreve, e que é fundamental que tenhamos um ponto de apoio, algum elemento que a gente possa depositar as nossas primeiras impressões sobre algo de maneira rápida, de maneira consistente, seja um rabisco, seja uma palavra, seja uma frase, seja até mesmo um capítulo inteiro de uma novela. O fato é que, ao escrevermos, ao traduzirmos o nosso pensamento para a palavra escrita, nós trabalhamos também não só o registro ou a documentação de uma ideia, de um fato, de uma história, mas estamos também trabalhando a nossa memória. É um exercício de memória, a partir do qual podemos rememorar, lembrar, até mesmo esquecer aquilo que não mais nos serve. Trazendo esse paralelo com a fotografia, que a gente tem como um documento, como um elemento que traz uma verdade na imagem, dentro da superfície bidimensional do papel, e até mesmo uma provocação agora, na segunda provocação da noite desse exercício. Quantas e quais são as fotografias impressas
que nós temos hoje, nesse mundo tão hiperconectado, tão permeado de imagens, tão cheios, tão inundados por imagens, até mesmo por essa rede social por meio da qual falo com vocês nessa noite, a gente tem uma cascata de infinitas imagens que circulam e que atravessam os nossos olhos. De que maneira, então, podemos propor pausas, elementos para respirar, nos concentrar, escutar os silêncios da imagem, perceber todas as nuances possíveis, uma vez que a velocidade que nos é imposta, por vezes, não permite que tenhamos essa pausa. Onde é o nosso lugar de repouso, o nosso lugar de calmaria, sendo este um lugar físico ou um lugar no campo da mente? De que maneira, então, exercitamos essa pausa? De que maneira, então, podemos descansar o olhar? Ao falarmos dessa narrativa do descobrimento e ao olharmos para o ano de 1500, esse movimento do achamento dessa carta que então é descrita por Pero Vaz de Caminha, onde ele documenta esse movimento de encontro com as pessoas indígenas que aqui habitavam, e aqui me refiro especificamente a um lugar físico, ao contexto onde hoje a cidade de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, está situada, e a partir do qual todas as outras formações de Brasil acontecem. Ao documentar em uma carta e descrever para a coroa portuguesa todos os encontros, os achados, as pessoas, as relações que se estabeleceram entre portugueses e indígenas no ano de 1500, Pero Vaz de Caminha traz então o que se torna o primeiro documento, o primeiro registro literário que se tem desse novo território. Novo para os portugueses, um então antigo e muito familiar território para as pessoas indígenas que aqui habitavam. Ora, esse mesmo movimento, também preconizado na literatura, ao falarmos da figura de Marco Polo, que vai descrever também o império não visto de Kublai Khan. Ao falar do vasto império, então ele manda Marco Polo em uma missão para descrever os lugares onde os olhos dele não podem ver. Então Marco Polo se torna uma espécie de câmera fotográfica, uma espécie de registrador desses outros lugares do Império e passa a descrever, então, que é muito bem descrito, muito bem apontado poeticamente por Ítalo Calvino no livro As Cidades Invisíveis, e tem cidades como, por exemplo, Valdrada, em que ele descreve que tudo o que acontece na Valdrada de cima acontece na Valdrada de baixo. Uma alusão poética a uma cidade que é vista também no reflexo das águas que circundam toda essa cidade. E ao falar de Marco Polo, ao falar desse aspecto do fotógrafo que há em quem escreve e quem descreve, estamos falando da palavra como um elemento que dispara imagens. A palavra como um elemento que provoca a criação de imagens. Quando eu falo azul, automaticamente as nossas percepções nos trazem algum indício, algum traço de azul, por conta da nossa bagagem que a gente carrega, por conta das nossas vivências, das nossas percepções, seja qualquer que seja o objeto, o lugar, a coisa em si que vocês tenham pensado. Ao trazer essa provocação da palavra a todo tempo, a todo instante, precisamos entender também que ela não só evoca e provoca imagens, mas também a imagem
provoca e causa essa relação de ir e vir, da imagem com a palavra, da palavra com a imagem. E ao pensarmos então no contexto da fotografia e dessas imagens impressas que temos dito aqui, e foi a pergunta, a provocação que trouxe enquanto exercícios de escrita, quantas e quais são essas imagens impressas que nós temos, havia o hábito de, no verso de cada fotografia, escrevermos algo para alguém ou apenas para delimitar, para legendar, para descrever o conteúdo daquela fotografia. Porque a imagem em si, fora de contexto, ela pode ter um significado completamente diferente. Então, a mesma imagem retirada, ou melhor, a mesma imagem desenvolvida num Porto Seguro de 1997, por exemplo, se apontada para o mar, talvez não descobríssemos ou talvez não soubéssemos que de fato se tratava daquele lugar, daquele tempo, daquele recorte, se não houvesse uma legenda, se não houvesse uma sinalização de onde efetivamente essa imagem foi transposta para o papel. Então a fotografia promove esse encontro e também esse desencontro entre o próprio tempo da imagem e o tempo que é proposto para a imagem. Uma vez que, principalmente nesse contexto de imagens digitais, será que estamos registrando os nossos momentos e delimitando os espaços de tempo, armazenando as nossas memórias, ou estamos apenas reproduzindo, construindo imagens que sequer são revisitadas ao longo do tempo? De que maneira essa imagem pode, então, acessar e trazer boas memórias e provocar cada vez mais boas lembranças? De que maneira, então, a gente poderia pensar em uma palavra ou uma frase que possa ser atrelada a esta imagem ou a estas imagens e construirmos pequenos livros das nossas histórias, pequenos registros das nossas vivências, dos nossos momentos, das nossas percepções e, no momento posterior, avaliar, observar e verificar, inclusive, quais foram os pontos que foram modificados ao longo do tempo. Como eu mencionei, eu trago aqui também alguns cadernos, que são meus companheiros também há muito tempo, pelo hábito de escrever e registrar algumas ideias, alguns processos. Então, é interessante que tenhamos também, como outra proposta para essa oficina de introdução ao pensamento fotográfico, é que o pensamento não fique apenas no pensamento. Que tenhamos, então, a possibilidade de registrar o pensamento, mesmo que para si mesmo, para guardar e revisitar em algum outro momento. Que a gente tem o hábito de pensar num diário como sendo algo muito íntimo, como algo muito peculiar e que não deve ser revisitado por outras pessoas. Então, que a gente crie um diário, uma espécie de lugar seguro, um porto seguro para as palavras que navegam no pensamento. Então, eu tenho aqui algumas versões de cadernos que são muito úteis, além de terem também um valor muito grande, um tamanho razoavelmente pequeno, do tamanho da palma da mão, e que a gente pode carregar, inclusive, para todos os lugares e fazer algumas anotações ao longo do percurso, fazer algumas observações, sobretudo no contexto urbano, se possível fazer uma caminhada e observar os elementos que não são observados de maneira corriqueira. Temos aqui a Nânara, que também está compondo a equipe de tradução e interpretação em Libras, e logo abaixo temos o Lucas Sol, que estão aqui nos ajudando também a transcrever e a falar e a ter palavras também gesticuladas
para toda a comunidade surda. E muito obrigado pela participação, Nani, né? E dando continuidade, a gente fala desse exercício, então, de registro e de percepção de espaço, de sensação, de sentidos. Se pensarmos o corpo urbano como um corpo outro com o qual nos relacionamos. A cidade é também um líquido amniótico, como postula Francesco Carelli no livro Walkscapes, O Caminhar como Prática Estética, no qual ele descreve que nós temos uma possibilidade de mergulhar também nas ruas, nas vielas, nos becos, nos cantos da cidade. E toda essa configuração urbana, ela também molda não só a própria cidade, mas molda também o nosso próprio corpo, o modo como nos relacionamos com a cidade. É muito comum termos zonas flutuantes, lugares nos quais algumas pessoas não vão, não acessam, seja por conta de uma limitação, por conta do veículo que não entra naquela localidade, ou porque estamos condicionados a não observar ou não se fazer presente em determinados espaços. E então a gente tem a possibilidade de experimentar a cidade por meio dessas práticas de escrita do próprio corpo nessa malha urbana. Esse mesmo movimento ele foi pensado também pelos surrealistas há cerca de 100 anos. Se pensarmos agora nessa janela de tempo que se estende e falarmos desse contexto na Europa, das deambulações em que o movimento surrealista, com vários artistas que estavam naquele contexto do entre-guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e como reação, como ativação de sentido a todo esse cenário, a possibilidade de pensar o sonho ou a realidade outra possível a partir da imaginação. Então, eram feitas experiências, experimentações de sentir a cidade, perceber as cidades, a construção das cidades. E se pensarmos que hoje também vivemos num cenário atribulado, com uma série de questões sociais, de forte impacto em nosso dia a dia, de que maneira, então, podemos repensar essa realidade? De que maneira poderíamos projetar os nossos sonhos, as nossas imaginações? Estaríamos perdendo a capacidade de sonhar? Estaríamos perdendo a capacidade de sentir? Estaríamos perdendo, então, a capacidade de sermos humanos? Logo, enquanto pessoas, enquanto corpos que habitam espaços, que sentem, que veem, e ao falar da visão enquanto um meio preponderante, um meio que mais domina os sentidos, a partir do qual temos tendência a perceber o mundo, lembrando então que cita Arthur Omar as Portas da Percepção, no seu livro, ao falar do líquido como princípio da vida fotográfica, ao citar o olho como um elemento aquoso, ao perceber que, ao falarmos desse mesmo corpo que tem cerca de 70% de água, estamos o tempo inteiro não só olhando, como também molhando algo. E enquanto processo criativo, eu trago uma reflexão sobre o processo de criação em fotografia a partir de um registro que tenho feito ao longo dos últimos anos com um projeto intitulado também Transitoriedade, que tratam de reflexões sobre corpo, cidade e impermanência. Inicio com a seguinte reflexão. Há tempos tenho trabalhado com o sonho enquanto matéria luminosa. A fotografia é este corpo perispiritual, atravessamento, lugar de passagem da memória
e ponto de convergência entre os tempos. Penso que há algo além do que vemos, porque não pode a visão ser a detentora de todas as verdades que há no mundo. Bresson disse que fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. Omar aponta que o líquido é o princípio da vida fotográfica. Postulo também que é o princípio e fim de nossas próprias vidas, enquanto corpos também aquosos, de humores flutuantes. O próprio olho humano não é sólido. Isto diz muito sobre as percepções. É preciso ser água, minha amiga, meu amigo. Não há como sentir o mundo senão na condição de parte de um todo. Desbasto palavras, porque para esculpir água a tempo é necessário estender os sentidos para além da visão. É preciso imergir, colocar o corpo à disposição do sonho e iluminar a matéria de nossos dias. Há algo além da imagem. São com essas palavras que passo também a investigar não só a própria imagem, mas também as próprias palavras, enquanto elementos que compõem o processo criativo, enquanto elementos que fazem total sentido e fazem sentir dentro dessa linha de pensamento fotográfico no campo das artes visuais. Eu trago também um outro trecho, desta vez falando do escritor português, perdão, do escritor Walter Ugumãe, ele não é português, em As Coisas Mais Belas do Mundo, que ele traz algumas coisas que descreverei logo em seguida como o verdadeiro encantamento que é necessário para esses dias. Ele diz: o meu avô sempre dizia que o melhor da vida haveria de ser ainda um mistério e que o importante era seguir procurando. Estar vivo é procurar, explicava. Em um outro trecho, ele afirma: eu queria ser sagaz, ter perspicácia, estar sempre inspirado. O meu avô pedia que não me desiludisse. Quem se desilude morre por dentro. Dizia: é urgente viver encantado. O encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza. Eu trouxe esses trechos de Walter Ugumãe, porque do outro lado do Atlântico, ao trazer essas provocações em As Coisas Mais Belas do Mundo, no seu livro, trazer o encanto enquanto uma palavra que urge em nossos tempos, de falarmos do sonho e sobre a continuidade, sobre a necessidade de procurarmos, de sempre buscarmos um outro cenário, redescobrir o olhar, redescobrir os sentidos, propor outras narrativas, reescrever as nossas histórias. E trazer também esse encantamento como a única cura possível para uma inevitável tristeza. E a poesia que habita especialmente nessa linha, ao nos depararmos com tantos cenários perturbadores no âmbito nacional, no âmbito global, os distanciamentos sociais que nos foram impostos, e como, a partir da palavra, a partir da imagem, a partir desse encontro que temos nesse momento, podemos manter conexões, estarmos ainda alinhados e também, por que não pensar, desalinhados, mas termos a possibilidade de mediar conexões mesmo à distância e de poder provocar, de evocar sensações a partir de uma fotografia, a partir de uma lembrança, a partir de uma citação, a partir
da poesia que habita em cada gesto, em cada movimento, em cada lugar, em cada momento, em cada situação que a gente está junto dos nossos, cada situação que a gente fortalece o estar junto, o estar no mundo, a partir desse corpo, desse veículo por meio do qual podemos sentir, tocar, ver. E também, por que não dizer, ao observarmos, lançarmos uma rede que nos pesca de volta. Porque ao mirar o olhar, somos apontados de volta por aquilo que observamos, aquilo que olhamos, sempre um duplo movimento que acontece entre aquilo que vê e que também é visto. A fotografia passa por todos esses processos de muito antes da própria concepção da própria imagem, a gente já carrega em si, nós já carregamos cada um de nós, cada uma de nós, em si, uma sequência de imagens, uma narrativa inteira, capaz de ser transposta para aquele momento, para aquele movimento que pode estar contido aqui dentro desse recorte óptico que pode ser feito. Ao utilizarmos também aqui, retomo esse mesmo objeto, que é um objeto que me acompanha também as minhas produções, de uma lente que é capaz de aumentar ou ainda reproduzir uma imagem invertida quando colocada na parede, onde os raios convergem e são invertidos, assim como o nosso próprio olho é capaz de fazer. Porque a imagem nos chega invertida e ela é percebida pelo cérebro de uma outra maneira por conta desse mecanismo interno que nós temos de perceber o mundo através da nossa mente, da nossa percepção. Ao falarmos dessa percepção também, é entender que a fotografia não é uma verdade. Isso pode chocar muita gente, porque temos ainda um padrão comportamental e de aceitação social de que a fotografia esteve sempre atrelada como um documento, como um registro da realidade. Ora, se trouxermos para nossas próprias experiências individuais e falar de uma realidade do Kelvin Marinho, estamos falando de uma realidade que é distinta da sua, que está aí do outro lado, que está nos escutando, que está nos assistindo. Então, naturalmente, esse processo de interpretação da realidade é único, é individual. Cada uma e cada um de nós terá uma percepção, terá uma interpretação sobre aquilo que vê e sobre aquilo que lê. Cabe, então, que tenhamos a possibilidade de alinhar essas expectativas, essas tensões que a imagem fotográfica pode proporcionar. E ao falarmos desses tempos contidos na imagem, Boris Kosoy, no livro As Realidades e Ficções da Trama Fotográfica, também em Os Tempos da Fotografia, ao falar também, enquanto fotógrafo, enquanto historiador, nos traz essas provocações de que a imagem, em uma fotografia, haverá sempre aquilo que é dito real e que, no exato instante que a fotografia é realizada, será suplantado por uma interpretação cultural da bagagem daquele que observa essa imagem e os tempos que são inscritos dentro dessa própria visão bidimensional que nós temos, tanto o presente quanto o passado e o futuro, uma vez que a imagem pode ser observada daqui a alguns anos com uma outra percepção, com um outro sentido. Roland Barthes, no livro A Câmara Clara, enquanto ensaísta, romancista, descreve poeticamente também a fotografia e fala de um elemento, que é um elemento chamado punctum, que é capaz de nos atravessar. É aquele elemento que nos fere,
que nos mortifica, que nos deixa num estado de torpor, uma percepção de todo o quadro, existe sempre algum ponto, algum elemento específico, que pode ser o brilho do olho de uma criança, que pode ser uma placa que está ao fundo da imagem, mas que mostra exatamente a data onde ocorreu algum determinado evento. E esse ponto também, ao falarmos dessa individualidade de cada um de nós, e cada um que observa a imagem, ele é completamente individual, peculiar, inerente a cada uma e cada um que percebe, que sente, que vê e que se predispõe a sentir e perceber as nuances mais sutis da imagem. Para encaminharmos aqui o nosso processo dessa noite de hoje para um fim de um ciclo, não se encerra, mas a gente consegue pensar as possibilidades de um reencontro a partir daqui. Eu trago uma provocação do Ailton Krenak ao falar sobre essas ideias para adiar o fim do mundo, no qual ele traz que estarmos sempre narrando histórias, contando histórias, é a nossa maneira de resistir, de reexistir. Uma vez que nós temos essa possibilidade de estabelecer o nosso encontro conosco e registrarmos isso, seja por via oral, nesse legado que pode ser feito e reproduzido por outras pessoas que podem eventualmente falar das coisas que falei aqui nesse momento para outras pessoas e replicarmos, multiplicarmos, termos outras possibilidades de falar sobre esse tema, como também o registro da palavra. O registro, seja num blog, seja em formato de carta, seja em um formato de bilhete, seja em um formato de uma anotação, seja até mesmo numa legenda de uma foto no Instagram, mas que tenhamos a possibilidade, então, de exercitar a escrita não somente como um elemento poético, porque parece, para muitos olhos, que a poesia está restrita aos poetas, que a poesia estaria restrita a somente quem escreve, enquanto ela está contida nas nossas próprias vivências, no nosso próprio dia a dia, seja regando uma planta, seja bebendo um gole d'água, porque estar vivo é procurar, como pontuou Walter Ugumãe, é procurar modos também de seguir buscando, de seguir observando, de ter atenção aos detalhes, de olhar atentamente, de ter uma pausa, de ter momentos específicos, seja durante a semana, seja durante o mês, seja durante o momento que estamos aqui, ou que estaremos juntos em algum momento, com a possibilidade de pausar, de respirar, sentir o próprio corpo, perceber as próprias questões que flutuam dentro desse líquido que é a nossa própria estrutura enquanto seres humanos. E de que maneira, então, poderemos escrever as nossas histórias, de que maneira poderemos, então, reescrever as narrativas que compõem a cidade em que habitamos, os espaços em que vivemos, as pessoas com as quais nos relacionamos, de que modo, então, podemos repensar a fotografia, de que maneira podemos repensar os nossos escritos, os álbuns, como registramos as nossas imagens. Deixamos todas únicas e exclusivamente em meio digital, deixamos todas impressas, ainda temos esse hábito de imprimir imagens, porque a própria percepção do papel já nos traz uma outra sensação, uma outra percepção, um outro modo de sentir a lembrança. E ao falar da lembrança, pensarmos que a memória se constrói e se refaz a todo instante, a todo tempo. A memória é esse grande rio por meio do qual
navegamos, nadamos e que por vezes nos é também fugidio, que nos escapa, que nos atravessa. E quais são as lembranças que guardamos? Quais são os bons momentos que nós temos registrados? Não é para se tornar uma pessoa que vai necessariamente e ficar obcecado por registrar tudo a todo momento. Mas fica aqui, então, um exercício de escrita, a possibilidade de termos essa atenção, esse cuidado, esse carinho com as fotografias que tiramos, ao modo como registramos a realidade, qual o discurso que pretendemos lançar para o mundo ao registrarmos aquele objeto, aquele espaço, aquela cidade, aquela pessoa, como se estabelece uma relação de respeito, de cuidado, a quem terá uma imagem tomada de si e para onde se encaminham esses registros. Porque ao falarmos de fotografia, é indispensável que a gente fale de um encontro, que a gente fale da conexão. Muito antes de fotografar, é preciso estabelecer com o outro, seja um outro espaço, seja um outro ambiente, seja uma outra pessoa, uma relação de respeito e principalmente de reciprocidade, uma vez que estamos falando desse olho que observa é também observado de volta. Falar da escrita enquanto esse lugar, enquanto esse poder que nos é possível para ativar também os sentidos e reativar sentidos. E ao falarmos aqui, então, de portografias, que tenhamos a possibilidade de escrever e reescrever as narrativas dos nossos lugares e que a gente tenha a possibilidade de, nos próximos anos, nos próximos meses, propor cenários diferentes, distintos, que sejam cenários possíveis, que não deixemos somente no campo da imaginação, do sonho, da matéria luminosa, mas que tenhamos a possibilidade, então, de trazer para essa realidade da vida cotidiana aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente almeja enquanto futuro, enquanto projeto futuro, para que essas fotografias, para que esses escritos sejam legados para os nossos filhos, os nossos netos, aqueles e aquelas que virão e que estão por vir. Muito obrigado a todas e todos vocês que estiveram presentes aqui hoje. A gente encerra, nesse momento, um ciclo do projeto Portografias, que terá continuidade a partir do site www.portografias.com. Será lançado logo mais, para que vocês possam acompanhar e também fazer parte desse projeto, trazendo suas imagens, suas percepções, suas palavras, seus registros, suas sensações, para que possamos construir juntos uma outra narrativa, uma outra cidade, uma outra Bahia, um outro Brasil, um outro projeto futuro, um outro sonho. Que possamos juntos encarar a dureza dos dias, flutuando, navegando, sentindo e percebendo, atentas e atentos ao que está por vir, sem perder o que nos faz humanos, a conexão e a capacidade de sentir e de sonhar. Agradeço a presença do Lucas, enquanto tradutor e intérprete de Libras, a presença da Nânara, também enquanto tradutora e intérprete de Libras, e destacar que esse é um projeto que tem apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, do programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Para mais informações, para continuar acompanhando as possibilidades de desdobramento, de redescoberta, dos processos criativos em fotografia e escrita,
Recomendo que sigam o perfil @portografias2022 e também o perfil Kelvin Marinho, deste que vos fala, para falar um pouco mais sobre esses processos. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a participação e tenham todas e todos uma excelente noite, uma excelente semana, um excelente mês de março, com as águas que logo chegam para encerrar o verão. Muito obrigado.